função aprendida. E por que ela é aprendida? Porque para mastigar você precisa de dente, a gente nasce sem dente. E não dá para o sistema nervoso ter uma previsão, obviamente, ter uma previsão de como vai ser a morfologia desse dente. Até porque depende de vários aspectos, até vocês sabem isso até melhor que eu. Essa criança chupa chupeta, não chupa chupeta, chupa o dedo, não chupa o dedo. Então isso pode, vários aspectos podem, se ela tem alguma doença, se ela tem uma rinite, né? E isso leva a uma respiração mais bucal do que nasal, essas coisas podem eventualmente influenciar em um processamento, um processo de maturação morfológica do aparelho estomatognático. Então, como mastigação, nós vamos ver um processo motor bastante fino. Para você andar, você precisa ter perna, né? E você precisa saber que chão que você está andando. Quando você anda num chão liso é uma coisa. Quando você anda nas pedras da praia, você vai caminhar nas pedras, você vai caminhar de uma outra maneira. Agora, de certa maneira, mastigar depende dos dentes, né? Depende do que você está mastigando. E isso influencia na dinâmica da mastigação. Agora, os dentes, como é uma coisa que são adquirida, você precisa aprender a usá-los. É por isso que a mastigação ela vem de um processo gradual, conforme os dentes vão se estabelecendo na boca da criança, e depois, a partir da primeira dentição, na segunda dentição, quer dizer, esse processo de maturação do aparelho estomatognático, você vai tendo concomitantemente um processo de maturação da mastigação. Muito bem. Que é uma, de certa maneira, evolução da sucção. Quer dizer, a criança, a sucção é inata, quando ela nasce, ela não precisa saber sugar, ela suga e respira e deglute de maneira bastante harmônica, bastante integrada, né? E a mastigação vai vindo gradualmente, conforme a criança vai tendo a dispor dela a função dos dentes. E tanto é que vocês sabem disso também, né? Quer dizer, a dieta de uma criança vai desde o leite materno, né, passando depois por papinhas e alimentos pastosos, depois alimentos pastosos que já têm uma certa consistência. Isso vai gradualmente chegando até a alimentação com comida normal, arroz, feijão, carne, torresmo, e assim vai. E é claro que essa maturação, esse tipo de alimentação, né, essa dieta da criança, ela vai, de certa maneira, buscando, hoje, com o conhecimento que se tem, buscando acompanhar e dar condições para essa maturação mastigatória. Então não é bom também você ficar dando papinha e coisa molinha para a criança até ela ter 14 anos. Não é legal isso. Obviamente você deveria começar mais cedo. Então, por quê? Porque se você não estimular a criança a mastigar, ela não vai ter esse aprendizado de maneira tão vamos dizer assim, eficiente. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Eu já tinha mostrado essa figurinha acho que na primeira aula do curso, e a mastigação depende essencialmente de dois grandes grupos musculares, músculos elevadores da mandíbula e músculos depressores da mandíbula. No grupo depressor você tem os músculos supra e os infraioides. Lembrando que esses músculos não são músculos mastigatórios. Talvez seja errado dizer, se referir a esses músculos como mastigatórios. São músculos mandibulares. E, portanto, eles fazem o movimento da mandíbula, qualquer que seja a função que você tenha para usar a sua mandíbula. Então, esses músculos vão ser usados, recrutados na mastigação, obviamente, mas também na fala, vão ser usados em qualquer coisa que vocês usem. E a gente viu as várias funções do aparelho estomatognático na primeira aula também. Então, para qualquer função, entre as várias que nós vimos, obviamente, o grupo muscular usado vai ser o mesmo. Isso não significa que a parte neural vai ser a mesma. Isso que é interessante, porque nós vamos ver que para mastigação isso vai requerer uma determinada integração neural, uma determinada circuitaria. Para fala, essa circuitaria vai mudar para outros aspectos, outras áreas do nosso córtex cerebral e do tronco encefálico. Então, é interessante que o aparelho final, o aparelho motor, a via final comum, o que é a via final comum? É a musculatura e os neurônios motores que inervam essa musculatura. Então, os motoneurônios trigeminais. Essa é a via final comum. Ela é comum
para todo mundo, por isso que é chamado de via final comum. Porque esses motoneurônios e a musculatura que eles inervam é a mesma em qualquer função. Agora, como essa via final comum, como esses motoneurônios serão recrutados, vai depender da função que está sendo engendrada naquele momento. Se for mastigação é uma coisa, se for fala é outra, e assim por diante. Quais são os principais músculos? Né? Essa figurinha aqui também é só uma recordação de coisas que vocês já sabem da anatomia. Então, os músculos elevadores da mandíbula são principalmente masseter, temporal e também alguma contribuição do pterigóide medial. São todos inervados pelo trigêmeo. Já os músculos depressores da mandíbula têm no grupo supraioide vários músculos, alguns músculos de gástrico, milo e genioide, né? E nos infraioides os outros que você já conhece. O legal é que a gente vê aqui uma coisa que é típica da parte estomatognática, que é a inervação desses músculos, é uma inervação que obedece uma certa ordem anatômica crânio-caudal, ou seja, quanto mais, se o músculo é mais superior no aparelho estomatognático, ele vai ser inervado, por exemplo, pelo trigêmeo, que é um músculo, trigêmeo é um músculo, é um nervo craniano, motor da parte da motricidade mandibular. Mas conforme a gente vai indo para músculos cada vez mais caudais, no sentido de músculos supraioides e infraioides, é claro que a gente está indo nessa direção crânio-caudal, então elevadores, depressores supraioides, depressores infraioides. A gente vê que a inervação também vai ganhando uma certa ordem crânio-caudal, ou seja, quinto par, depois quinto e já começa o sétimo, que é o facial, e depois C1, e depois C1, C2, que isso aqui são raízes da medula cervical. Então, por exemplo, os infraioides não são inervados pelo trigêmeo, são inervados por nervos cervicais, espinais. Isso mostra que essa coisa de dizer, não, aparelho estomatognático, inervação mastigatória é uma coisa trigeminal, é nervo craniano. Parcialmente é verdade, mas não conta toda a história. Existe uma inervação que é espinal. E aí tem algumas coisas, por exemplo, alguns movimentos que são importantes, que não são necessariamente tão simples como elevar e deprimir a mandíbula. Por exemplo, o pterigóide lateral, inervado pelo cinto, o quinto par também está envolvido em outros movimentos. A gente não faz só elevação e depressão da mandíbula. Vocês sabem disso. A gente faz lateralização, são movimentos laterais, e também faz movimentos antero-posteriores. Então, movimento de protrusão, movimento de retrusão da mandíbula, certo? Que a gente consegue fazer também. Isso aqui mostra um exemplo desses movimentos todos. Olha só que legal. Isso daqui é um esquema, um desenho não, na verdade isso aqui é um desenho feito a partir de um experimento que pode ser feito de maneira muito simples. Se você colocar uma luzinha, grudar com uma fitinha qualquer, um LEDzinho no queixo do indivíduo e pede para ele mastigar chiclete ou comer um pedaço de qualquer coisa. Se você estiver filmando esse cara no escuro, né, e você filma e depois você vê, ou então, mais do que filmar, você pode deixar uma fotografia em que você não fecha o obturador, você deixa aberto o obturador e daí aquilo vai impressionando qualquer que seja. Antigamente era chapa fotográfica, hoje em dia, obviamente, é a superfície sensível lá do que quer que seja, da máquina digital. Né? Que me foge o nome agora dessa, como chama essa superfície LCD? Bom, enfim. O que acontece? Você vê que aqui L, isso aqui como foi feito num trabalho americano, né? Isso aqui L é left, esquerdo, R de right, e então isso daqui na verdade é o indivíduo e é uma visão frontal, você está olhando para o indivíduo, certo? E aí o que você vê? A luzinha vai fazendo isso, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. O legal é que a gente vê que a luzinha não desce e sobe
como se fosse a boca de uma boneca que abre e fecha sempre na vertical. Você está vendo um movimento, tem um movimento vertical, de depressão e elevação, mas ao mesmo tempo que tem uma depressão e uma elevação, também tem o quê? Uma lateralização. Ou seja, ela desce por um lado e sobe para o outro. E se você olhar de perfil, então aqui é posterior e aqui é anterior, o T de posterior e o A de anterior, o que você vê é que também, olha só, primeira coisa, ela desce e sobe, tá certo? É claro que primeiro que ela desce, como é o queixo do indivíduo, ele está numa dobradiça que é a PM, quando ele desce, ele vem para trás, porque está fazendo esse movimento aqui, então faz um arco para trás. Isso aí a gente esperaria. Mas o legal é que ele, quando ele volta, ele também faz um ciclo. Então ele também não está fazendo subindo e descendo sempre na mesma posição. Aqui está havendo um certo espaço, ou seja, é um movimento antero-posterior, de retrusão e protrusão. Por que será que tem nesse movimento de elevação e depressão da mandíbula, por que existem esses movimentos todos? Não é só depressão e elevação, mas tem tanto uma ciclorotação, que envolve uma lateralização da mandíbula, e também um movimento anteroposterior. Por que será que tem esses movimentos outros que não exclusivamente o vertical? O que vocês acham? Da tesoura? É. Isso, em certo aspecto é para fazer um cisalhamento. E para que é esse cisalhamento? O que isso redunda na mastigação? Não, o cortar poderia ser só esse movimento amplo de morder, né? Você corta o negócio. Oi? Exato, esmaga, tritura. Esse é o movimento típico de quem? Triturar o alimento é de que bicho? De que tipo de bicho? Hã? Herbívoros, que são ruminantes. Certo? E movimento antero-posterior? É típico de que animal? Roedor, rato, por exemplo. E o movimento amplo da mandíbula de abrir, morder, arrancar um pedaço? De que tipo de bicho? Oi? Predadores, por exemplo, felinos. Então olha só que legal. O ser humano, como ele foi adquirindo uma dieta onívora, ou seja, comer de tudo, né? Omni, tudo, voro, comer, omnívoro. Como nós estamos adquirindo uma dieta omnívora, ou seja, a gente come bicho, a gente come capim, a gente come fruta, a gente rói, a nossa mastigação foi se adaptando em todos os seus aspectos para fazer os vários movimentos que para algumas espécies que têm uma dieta mais ou menos exclusiva, ele tem aquele movimento exclusivo. O ser humano foi adquirindo esse conjunto de movimentos. Então, a gente faz movimentos amplos e abocanha e morde, e arranca coisas. Os nossos incisivos e caninos são aptos a fazer isso, e a gente tem uma amplitude de mordida para fazer isso. Depois que a gente arrancou aquele pedaço, a gente consegue triturar isso, como se fôssemos um herbívoro, e ao mesmo tempo a gente também consegue roer qualquer coisa, frutas e outras coisas que a gente precisa fazer